Boa noite a todos, caros companheiros unficineiros e unficinéfalos. Está gravando e está iniciando agora mais uma rodada do nosso querido Unficinema. Hoje, sobre o filme O Feitiço do Tempo. É um filme relacionado ao estudo do livro Tic Tac, que é o livro atual do ciclo de estudos, acabou ontem, né? Que também trata da questão do tempo. Então, hoje nós vamos conversar sobre o filme O Feitiço do Tempo. Cada um vai, então, a gente vai fazer a nossa rodada, cada um levanta a mão e compartilha aí a sua análise, o seu entendimento do filme. Um filme muito, não vou falar nada aqui, para cada um compartilhar, mas muito bacana, tudo a ver com o que a gente estudou lá no Tic Tac. Então, sem mais delongas, boa noite a todos, né? Já falei, sejam bem-vindos, que nossa rodada seja tão produtiva e interessante como sempre tem sido. Quem quiser começar a falar, pode levantar a mão. E aí a gente já começa a nossa rodada. Quem quiser começar. Isso. Já temos dois aqui, o João e o Jorge. E a Valquíria. João, Jorge e Valquíria. Beleza. Então, eu anotei aqui, excepcionalmente hoje, a gente vai ver aqui o Tiago queria participar, mas não podia. Ele perguntou para mim se ele podia gravar a participação dele. Então, eu vou fazer a abertura com a gravação do Tiago aqui, novidade. Aí depois João, depois Jorge, depois Valquíria, depois quem mais quiser falar, tá bom? Então, eu vou desaparecer aí e vocês vão ver o Tiago falando a análise dele do filme. Então, vamos lá. Olá, unficinéfilos. Se vocês estão vendo essa gravação é porque eu não estou entre vocês. Mas não se preocupe, eu estou bem. Esteja onde eu estiver, eu estou bem, tá? Vou deixar para vocês aqui a minha análise. O que me marcou nesse filme, dessa vez, foi como ele lidava com o fato da repetição dos fatos, né? O fato da repetição dos fatos. No começo, vamos dizer assim, no primeiro dia, ele lidou como ele lidava com qualquer outro dia, né? Ele tinha um hábito de reclamar da vida que ele tinha. Ele não gostava, né, da situação que ele estava, do trabalho que ele tinha que fazer. E era uma mentalidade vitimista, né? Porque é como se fosse, eu sou obrigado a fazer essas coisas que eu estou fazendo. Ele não usava a vontade dele. Ele deixava as coisas passarem. E sempre, né, a única arma dele era ser irônico, né, ser sarcástico. Criticar as coisas, mas de um jeito meio derrotista, assim, né? Que é o que ele tinha que passar, que droga, que legal, nossa, bacana, isso está acontecendo e tal. E quando começa a repetir, né, essa cena para ele, primeiro ele não entende, né? Ele começa a despertar para o fato de que ele está repetindo a mesma situação. E ele fica incrédulo, né? A princípio. Ele fica confuso, ele está tentando entender o que está acontecendo. E às vezes isso acontece com a gente também, né? A gente olha para uma situação que a gente já passou, não exatamente igual no filme,
Mas, às vezes, por exemplo, repetir uma pessoa com quem a gente está se relacionando aparece uma outra igual. A gente fala, como que eu caí nessa de novo? Né? Não pode ser. O que está acontecendo? Né? E ele fica incrédulo no começo, e depois ele percebe que é isso mesmo. Ele está numa repetição e ele não sabe como sair. Só que ele tenta sair, né? Ele tenta sair primeiro à força. Ou seja, ele foge, né? Desse sofrimento de estar preso nessa situação. Então ele tenta se suicidar, ele tenta fugir. Ele tenta matar a repetição, né? Na verdade. Ele prefere sair do jogo. Mas a repetição é mais poderosa, né, do que isso. Então ele não consegue escapar. Ele é obrigado a aprender a lição. E qual é a lição nesse caso? Eu interpretei, porque no filme tem toda a questão, né, de ajudar o próximo e do amor romântico e tudo mais. Eu coloco assim que ele decidiu aproveitar a repetição para aprender as coisas que ele desejava e ir atrás das coisas que ele desejava. Porque antes ele só deixava as coisas acontecerem no automático, assim, fazia o que ele achava que tinha que fazer, era obrigado a fazer. Mas ele começou a se desenvolver. E começou, ao que parece, né, a se tornar uma pessoa que ele queria se tornar e ter as coisas que ele queria ter. Então ele começa a se transformar. E é passo a passo. A gente não sabe quanto tempo ele fica na repetição. Mas ele aprende a tocar piano, ele aprende a fazer escultura no gelo, ele aprende francês. Isso é simbólico da nossa construção, né? Da nossa autoconstrução. A gente fica na repetição até a gente construir, né, quem a gente quer ser. Então ele passou pela escola, né? O filme todo é uma metáfora disso, de ele ficar preso até ele passar de fase, né? Igual num jogo. Ele fica preso até que ele consegue atingir o maior desejo que ele tinha. No caso do filme é o amor, né? Mas ele fica preso até ele atingir o ápice dele. Até ele completar todas as missões que ele tinha para completar, que ele nem sabia que ele tinha. Estava tudo dentro dele, que é todo o desejo dele. É isso que eu tinha para compartilhar. Até a próxima, quando eu vou estar ao vivo também. Falou. Isso aí! Tecnologia a favor do Cinema. Esse foi o Thiago compartilhando a análise dele. Então, prosseguindo agora, vamos para o João, depois Jorge, depois Valquíria. Vamos lá. Pronto, João. Seu microfone está liberado aí. Eu sei, tá ouvindo? Estamos ouvindo e te vendo. Aê! Não, sai mais. Onde, aí. Rapaz, tô com... Aí tá vendo a geladeira. Agora foi? Aí. Foi. Foi. Então, assim, eu não sou méfico como Tiago. Eu quero primeiro lhe agradecer a indicação, um filme espetacular. E eu sou muito objetivo. Eu consegui o seguinte: ele cai no loop do tempo, e assim que ele cai, ele percebe, só que ele não percebe qual é o segredo. Vem sofrimento, e ele diz: isso aqui eu não quero, então eu brigo. Depois ele vai tentar mudar os outros, o tempo todo ele fica tentando mudar os outros, e aí ele percebe que ele tem que ir se mudando. Eu só não vi o autoconhecimento onde aconteceu, mas quando ele reconheceu que ele tinha que mudar si e começou a fazer isso, aí ele saiu do looping do tempo, e aí ficou tranquilo. Para mim é muito coisa.
Beleza, João? Isso aí. Valeu o compartilhamento da sua análise aqui. Vamos continuar, então, com a nossa rodada de compartilhamento. Vamos agora para o Jorge. I got you, baby. Tá, 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 tá. Essa música é mó chiclete, né? I got you, baby. Jorge, está liberado. Boa noite. Tá meio calor aqui, mas vocês não vão se incomodar se aparecer um pouquinho do ombro, não, né? Vou começar pelo final, né? Tem um banner da oficina que resume o filme todo. Sofrimento é uma aula sobre felicidade que dura o tempo da aprendizagem. Pronto. Não preciso falar mais nada. Já tá lá. Mas eu fiz umas anotações aqui que eu achei interessantes, né? Revendo o filme. E é legal rever depois de tanto tempo, porque tem detalhes que eu realmente não lembrava. Lembrava da moral da história, da ideia central, né? Que inclusive já foi tema de muitos outros filmes. E depois a gente pode até conversar sobre dicas, né, de outras séries e filmes que têm a mesma temática. Vale a pena. Eu costumo dizer que, às vezes, uma história, né, a forma como ela é contada pode ser a mesma história, mas a forma como ela é contada, olha a repetição de novo, faz toda a diferença. Então, existem vários exemplos aí. Curioso, né? No Brasil ficou chamado O Feitiço do Tempo, e a tradução literal seria o Dia da Marmota. E a gente fala o Dia da Marmota, e às vezes as pessoas não ligam uma coisa a outra. Porque realmente, se tivesse esse nome em português, não diria muita coisa. Agora, Feitiço do Tempo deve ser interessante, né? E é legal também que Fio é o nome da marmota, né? O nome do personagem principal, do Bill Murray, e é o nome da marmota. Então ali tem uma conexão, né? Já que é ela a grande estrela da festa ali, né? É sempre no mesmo, né? Todo ano tem o Dia da Marmota. Então é o dia do Fio também. E outra coisa curiosa, eu não sei se isso foi proposital, mas logo no início do filme mostra que o Phil, ele é o homem do tempo, né? É uma coisa que ele faz meio a contragosto ali, porque ele acha que ele merece muito mais do que isso, né? Do que ficar fazendo essas reportagens bobas e ali apresentando. Então, o homem do tempo é o homem que prevê o tempo. Olha a sacada. Não sei se isso realmente faz parte do roteiro. Mas previsão é controlar, né? E é o que a gente tenta fazer o tempo todo. Controlar o tempo, né? Controlar as coisas. E uma coisa que o Ferrari diz sempre é que o mesmo filme ele pode ser usado para vários assuntos dentro do que a gente está estudando. Apesar do filme estar linkado ao estudo dessa semana, que é o Tic Tac, eu fiquei muito focado na questão do sofrimento e na questão do controle. E tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Que são as repetições que a gente acaba repetição que repetiu não. A gente acaba inserindo no nosso comportamento. Então, ele ser o homem do tempo, eu achei bastante significativo, que é a pessoa que tenta prever algo que vai acontecer no futuro, né? Isso dá uma certa segurança. E é uma analogia com o que a gente faz o tempo todo. Nem sempre a gente consegue prever o tempo, né? Nesse sentido aí do tempo meteorológico. Mas ele é o cara que tenta controlar, né? Que está mostrando ali um controle sobre o tempo, nos dois sentidos. Tem uma reflexão que ele faz ali mais no comecinho, quando já começa o tal do feitiço, né? Que ele pergunta por que o dia maravilhoso que ele viveu lá com a mulher e transaram ao pôr do sol, por que não se repete, né? E aí volta na ideia do banner que eu li lá no começo, que é justamente isso. A ideia ali não era repetir momentos bons, mas mostrar para ele o que estava equivocado, que era o egocentrismo, né? Da forma pior possível, ou seja, ele não tinha empatia, não ligava para as pessoas, ou só via o umbigo dele mesmo, né? Então, essa repetição, claro que no filme não se explica por quê, mas a ideia é que, como lá dizia o Descartes, né, um anjo, um demônio, sei lá, jogou esse feitiço nele para ele repetir até aprender a olhar em volta. Então, por isso
essa seria a resposta para ele, ali quando ele pergunta, por que não repetir um dia maravilhoso, né? Tem que repetir esse dia da marmota que eu tô de saco cheio e tal. E aí tem uma outra cena também que é bem legal, onde ele tá conversando com o pessoal do vilarejo ali, e ele faz a pergunta que eu até peguei direto da legenda, que é assim, o que você faria se estivesse preso em um lugar e um dia fosse igual ao outro, que nada mudasse? Aí o cara fala, a minha vida é assim, né? E aí acho que muita gente pensa, minha vida é assim também, né? Por que eu não mudo, né? Por que eu não faço nada para mudar? Essa é a grande reflexão. E no caso ali, como o Thiago falou também, né, tem essa coisa de ele perceber e ir passando, né, e aprendendo com o tempo. No início, pode parecer super divertido, né, você poder prever as coisas, controlar as coisas. Eu fiquei linkando essas duas palavras que eu acho que faz muito sentido. Prever e controlar. Falando sobre o livro, né, o tic-tac, que é a questão de você perceber de momento a momento o que pode ser feito lá no EGO, né, de mudar o EGO bugado, é justamente isso. A cada momento isso pode ser mudado, né? No caso ali é o dia, né, um dia depois do outro, depois do outro. E aí eu anotei assim, cada amanhecer, obviamente, é o nascer do novo, mas com as mesmas memórias. E a gente reclama às vezes, né, o pessoal que é reencarnacionista fala assim, eu queria lembrar, né, das minhas reencarnações e tal. Tá, mas você já está tendo a chance aí. Cada dia você acorda, tem novas, né? Pode recomeçar e com as mesmas memórias. Então, né, tá reclamando de quê, né? Se é isso que você tem agora. Aí, mas não, a gente quer pensar, quer prever lá na frente. Ou então resgatar alguma coisa para poder ter certezas e controlar o que a gente está vivendo agora. Como seria saber o que eu fui numa vida passada. Então, na verdade, essa é uma das grandes lições também. Cada amanhecer é uma oportunidade de fazer diferente ou fazer a mesma coisa mais lúcido, que é o meu caso. Quando eu lembro desse filme e eu vejo a minha rotina, eu penso, eu posso ter uma rotina, fazer as mesmas coisas todos os dias, mas fazer lúcido. É diferente de fazer inconsciente. Uma coisa curiosa que tem no filme também é que ali a maior parte dos diálogos são feitos numa mesa de café e tem vários relógios, né? Isso me lembra um ditado que é meio aleatório, assim, mas eu lembrei que quando você tem um relógio, você tem a hora certa. Quando você tem 2 relógios, você já não tem mais a hora certa. Eu achei curioso isso. Outra coisa também é que a grande lição, né, do final, é que não dá, aí volta a questão do controle. Ele podia controlar tudo, ele achava que podia controlar com o egocentrismo, mas na verdade, quando ele se deparou com outra unicidade, com outra pessoa, outra consciência, ele viu que ele tinha um limite, né, para esse controle. Ele podia influenciar mulheres, por exemplo, para deitar, dormir com ele, mas ele não podia forçar ninguém a amar, né, que nem lá no filme Todo Poderoso. Você não pode ressuscitar ninguém, era a regra lá do Deus, né, e você não pode fazer com que alguém te ame. E aconteceu a mesma coisa nesse filme, que é anterior, né, esse filme é mais antigo. Ele tentou controlar até a morte das pessoas, né, lá do velhinho e tal, e aí vai caindo várias fichas, né, então, bom, já que eu estou aqui preso nesse looping, o que eu vou fazer? Eu vou aprender piano, vou aprender a esculpir gelo, vou aproveitar da melhor forma possível, e nessa entrega ao flow, ao fluxo, ele vai ficando mais sensível, vai ficando mais empático, né, vai ficando mais lúcido, e aí ele consegue conquistar o amor da mulher, né, e aí fecha esse grande romance, né? Essa ficção romântica. E para finalizar, eu lembrei o Ferrari até colocou na trilha sonora do livro Tic Tac o Epitáfio, né? Do Titãs, a música de Titãs também, que é bastante reflexiva em relação a isso. Quando você olha para trás e pensa o que você poderia ter feito, né? E se você tivesse a chance de viver a vida várias vezes no mesmo dia, né? Que momento você escolheria? Lei do Eterno Retorno, lá do Nietzsche. Então, assim, é assunto para mais de metro, né? Mas o que eu lembrei, que eu achei relevante de falar, foi isso. Bom, valeu. Bom demais, Jorge.
Essa passagem que você pegou aí, ela quase que passa desapercebida, né? Ele tá lá no bar conversando com os caras, vai falar: o que você faria só se você vivesse o mesmo dia repetidas vezes? Aí o cara fala: minha vida é assim. E aí já corta e vai para uma outra cena, assim, quase que passa desapercebido, mas é sensacional essa passagem mesmo. O filme tá dando um tapa na cara da gente. E o humor tem essa característica, né? O humor, a gente ri do filme por quê? Porque a gente vê o cara lá fazendo besteiras que a gente faz, né? Analogamente, assim. E aí o humor tem essa característica, ele vai, cutuca as besteiras que a gente faz e a gente ri, né? Porque a gente percebe que a gente faz aquelas besteiras. Eu acho esse filme engraçadíssimo. Eu ri demais. E o Murray é um ótimo comediante. Bom, prosseguindo aqui, vamos para a Valquíria, depois Rafael, que levantou. Tá liberado, Valquíria. Boa noite, Ferrari. Boa noite, um Boa noite, Valquíria. Bom, eu vou começar pelo meio, né? Pelo VGO aí do Phil, né? Pelas atitudes dele no início, a gente pode assim imaginar, traçar assim, um perfil de personalidade, né? Um homem sem paciência, insatisfeito com o trabalho, com um senso de importância grande, né? Egocêntrico, como o Jorge falou. Um cara que cumpre as regras, né? E óbvio, insatisfeito com a experiência infeliz, né? Com a história infeliz que ele estava ali criando. Isso, né, tem a ver aí com 99,9% da humanidade nesse estado aí, nossa, de ignorância de si, que se identifica com essa historinha, né, que a gente carrega, com esse baú de memórias, nossos paradigmas, que basicamente é a forma como eu me penso, né? Como eu me penso, como eu penso o mundo, como eu penso as coisas. Então o Phil, ele tinha ali uma cartilha, seguia essa cartilha, exatamente como ela era, como ela ditava, e a partir disso ele criava sempre a mesma realidade. Então a gente pode dizer que o dia da marmota do Phil era num formato dos pensamentos dele, rígido, sem alteração, sem mudança. E a gente, assim como o Phil, não percebe esse fluxo, muitas vezes, né? Os oficineiros, nem todos, nem sempre, mas a maioria das vezes a gente não percebe aí esse fluxo de pensamentos, né? E o tanto que a gente se identifica com ele. Ao ponto de acreditar ser este fluxo. Então, o caminho do meio aí que a gente fala, né, é olhar para este fluxo, que funciona como um filtro, né? Eu olho para a realidade objetiva, que é neutra, que é um fato, e a partir desse filtro, né, dessa mentalidade, eu vou denominar, né, se é algo ruim, se é problemático, se é feliz e tal. Então, é a partir deste controle de qualidade que eu vou sincronizando os eventos, né? Eu vou criando a minha realidade. Então, esse controle de qualidade aí, que é o fundamental, essa eurecatividade, né? Essa autociência que precisa ser praticada para gerar outros conteúdos, né? Gerar mudanças, caso a gente queira mudar, né? Então, no caso do Phil, no começo do filme, não existia isso, né? Não existia controle de qualidade, existia uma programação e, portanto, ela produzia um tipo de realidade. Mas um dia o Phil desperta para isso, né? 6 horas, o despertador lá já acordava ele.
desperta para a sua mediocridade, né? A mediocridade está vivendo a mesma coisa. Então a gente pode deduzir que ele mudou, foi mudando a forma de pensar. Aquelas mortes dele, eu vi de forma análoga às mortes diárias ideológicas que precisa acontecer para que eu renasça de forma diferente. Às vezes é um alívio, mas na maioria das vezes é muito doído, né? Essas mortes. Mas a recompensa é essa expansão consciencial, né? Esse autoconhecimento, que vai refletir na minha realidade objetiva. Ou seja, eu saio da estagnação do dia da marmota para uma experiência de autorrealização. Então, o interessante para mim do filme é ver essa mudança do personagem em relação à realidade. E aí tem uma chave muito importante, que eu acho que é o ponto-chave do filme, é isso aí. Quando ele se dá conta que é o Deus da sua realidade. Em certo momento ele começa a dizer ali, eu sou Deus, eu sou Deus. Porque de todas as crenças que a gente tem, eu acho que a crença mãe, vamos dizer assim, que nos limita, é a crença de que eu não crio a minha realidade. Quando eu mudo isso, quando eu tenho esse entendimento que eu sou criadora da minha realidade, é óbvio que eu olho para a realidade, eu falo, eu crio isso. Então, se isso tá uma merda, eu posso fazer diferente, eu vou fazer diferente, eu vou procurar saber como que eu faço isso diferente. Então, acho que isso que aconteceu ali naquela mudança, sabe, né? Quando, né, foi todo um processo de mudança ali do fio. E no começo da reportagem lá do filme, ele faz a reportagem ali com meia dúzia de palavras, meio pelas coxas, né? E depois no final ele faz um texto grande, bem elaborado. A gente vê a mudança, né? No começo ele não gostava da cidade, no final ele já queria morar lá. Então, acho que eu mudei, eu deixo minhas anotações aqui, mas eu mudei umas coisas. Tem uma fase em que ele se revolta, né? Quando nessa mudança dele, tem algumas fases, né, que a gente percebe. Tem a fase da revolta com a repetição, que ele fica com raiva, né? Ele larga o microfone e vai embora porque estava repetindo tudo. E quem nunca, né, se revoltou ali com a falta de mudança na vida, né? Com a falta de sentido. Tem aquela fase onde ele pede ajuda para colega de trabalho, tô tendo uma repetição aqui, pelo amor de Deus, é a fase, pelo amor de Deus, me ajuda porque eu não aguento mais essa vida. E tem a fase em que ele tenta fazer alguma mudança no dia a dia, né, para ver se muda o dia. Quando a gente vai na realidade objetiva, tentar a realidade objetiva, que equivale a mudar de marido, a mudar de emprego, a mudar de profissão, né, a mudar de cidade, faz aquela mudança toda para viver melhor, né? Mas nada resolve. Mas aí tem a fase mesmo que ele muda, que é essa mudança de chave aí, que quando ele começa a perceber mesmo essa repetição, vê que ele está vivendo a mesma coisa e que ele cria aquilo ali. Então, se ele cria aquilo ali, ele pode criar diferente. Aí ele vai fazer, né? Ele começa a ficar aberto para as mudanças, né? Ele vai fazer lá, aprender a tocar piano, né? Ele se abre, vai esculpir gelo, ele se abre para outras coisas. E ao invés dele ser grosso assim com o colega lá de infância, ele é educado, atencioso. E essa mudança do personagem pode ser interpretado, aliás, como aquela coisa de mudar as atitudes, mas essa mudança de atitude é uma coisa muito mais profunda,
porque senão a gente passa a agir como o Coringa lá do filme, que queria sorrir para o mundo para que o mundo sorrisse de volta para ele. E essa mudança do personagem, ela é muito mais profunda do que simples atos. É lá nesse sistema mesmo de crenças, é a forma de ver a vida, que vai gerar outros sentimentos, que vão gerar outros hábitos, outras reações. Então, é uma mudança muito profunda, né? Que ali no filme não detalha muito isso, mas a minha interpretação foi nesse sentido. E tem uma frase que diz assim: quando você descobrir que você pode mudar tudo, você não vai querer mudar nada, né? Você vai conseguir ver a perfeição que é o momento presente, né? Eu acho que esse filme fala sobre isso, né? E, e ele é incrível, incrível. É um filme que tem que ser todo ano aqui na oficina, porque ele é muito bom. E é isso. Bom demais, Valquíria. Valeu o compartilhamento. Ótimas observações também. Conforme vocês vão falando aqui, eu vou coletando coisas. Tem esse aspecto aqui. Então, para falar na minha vez. Rafael, deixa eu liberar aqui para você, Rafael. Tá liberado, Rafael. Vai que é sua. Pronto, tá saindo o som? Está saindo som. Pronto, só para ter esse feedbackzinho mesmo. Boa noite a todos, boa noite, Ferrari. Inicialmente, na verdade, eu não ia falar. Porque eu assisti o filme e no primeiro momento eu vou ser franco, não caiu a ficha. Não caiu a ficha. Mas ouvindo a Valkyria, ouvindo antes, principalmente a fala do Anderson, algumas fichas começaram a cair. Inicialmente, como o Anderson pontuou, o modelo do Feitiço do Tempo, ou do Dia da Marmota, né? Ele segue uma linha muito parecida. Por exemplo, no episódio Urso Branco do Black Mirror, segue a mesma métrica. Tem uns 3 a 4 episódios da série Lucifer que segue a mesma métrica, mas atribuídos ao inferno. Mesma coisa em Preacher. A série Preacher também tem esse roteiro do cíclico, do ciclo, também atribuído ao inferno, apesar de ser o mesmo criador, né? Na série Boneca Russa, da Netflix, também segue a mesma métrica, né? Interessante que também segue essa mesma pegada do humor. E hoje, quando eu liguei o computador, na série que eu estou assistindo atualmente, também da Netflix, Expresso do Amanhã, o episódio atual, episódio 7 da temporada atual, Ouroboros, também segue a mesma métrica, né? Essa métrica do ciclo. O dia que eu tô querendo chegar, eu vi essa questão do ciclo lá, só que eu ficava metendo. Onde é que isso encaixa com o Tic-Tac? Com o livro Tic-Tac? Porque quando eu li o livro, eu vi tudo, sim. O Tic-Tac tá lá, mas como uma metáfora. O Tic-Tac tá lá como uma metáfora no livro. Que o Tic-Tac, na verdade, fala desse processo onde nós estamos num eterno ciclo, mas não como o mesmo ciclo lá do fio, né? Do Feitiço do Tempo. Não é o mesmo ciclo. Não encarnamos assim. Pelo menos para mim não é óbvio. Não encarnamos no mesmo personagem ciclo após ciclo, após ciclo, após ciclo. Não. Eu estou vivendo este agora. Eu estou vendo este agora. E este agora está produzindo a minha vida passada. Né? Tá pegando o potencial futuro, transformando essa maquininha vivendo em vida, né? Vida passada. Só que aí
vem um ponto interessante. Ouvindo a fala do Anderson, e o filme ele pega muito esse princípio do surrealismo, que no começo é normal. Repórter do Tempo, que vai fazer a cobertura de um determinado evento nacional, e esse evento também tem a ver com o tempo, e é um evento que para ele é chato. O personagem, o repórter é chato, é um evento chato. Só que aí ele é pego no elemento do surrealismo. Porque cá entre nós, ninguém vive isso de todo dia acordar e viver exatamente o mesmo dia. Tem outros filmes também que trabalham isso, mas no momento não estou lembrado. Exatamente quase a mesma história. Além dos que eu citei. Só que aí pega a fala que foi bem pontuada, né? Que o Ferrari colocou agora há pouco e o Anderson colocou. Que é o filme, na verdade, é uma grande de uma metáfora. Ele é uma parábola. Ele é uma alegoria, usando elementos do surrealismo. Como o Anderson pontuou, aquele que quer controlar o tempo acaba despertando para a realidade de que ele não controla o tempo. E de que, na realidade, é o tempo quem controla ele. E no tópico 22, ao finalzinho do livro, do tópico 22 ao final, do tic-tac, onde vai falar do hábito, é onde entra o ponto que o filme me chamou a atenção. Por isso o tic-tac. Por isso que todo dia é como a gente vive, como se fosse o último dia da nossa vida, né? Como se fosse uma repetição, uma aparente repetição. Porque a gente vive preso inconscientemente nos nossos hábitos pré-estabelecidos. Ou como diz o livro, nós vivemos uma vida infeliz porque vivemos uma vida inconsciente. A felicidade está em fazer escolhas conscientes. A vida é feita de escolhas, mas muitas vezes nós escolhemos sem estar no controle da escolha. E é o que o personagem passa por essa reviravolta, por essa transformação, por essa revolução na vida dele. Para aquele que antigamente pensava estar no controle, cai a ficha de que na verdade não está no controle, ele reassume o controle da vida dele e passa de deixar de viver uma vida infeliz e começa agora a construir a própria felicidade. E na proporção de que ele constrói a felicidade, quando ele alcança a felicidade dele, o looping acaba. Ou seja, eu tentei interpretar o filme, e talvez muitos possam também estar interpretando o filme no literal. Tentando entender, principalmente por causa do título. O título pega, o título é uma armadilha, feitiço do tempo. Só que na verdade não é um feitiço do tempo. Se eu não me equivoco, tem um filme do Adam Sandler que ele tem uma namorada, a esposa, e ela perde a memória. E todo dia ela tá com uma amnésia profunda e todo dia ela esquece. Esquece. E ele tem que reconquistar ela todo dia. É quase a mesma métrica. Óbvio que com um pouco mais de pé no chão. Mas o princípio é o mesmo. Nós achamos que estamos no controle, mas por estarmos vivendo inconscientes, estamos presos nos maus hábitos. E quando a gente passa a assumir o arbítrio da nossa vida, o EGO, né, o arbítrio, o meio, nós conseguimos fazer com que o tic e o tac da nossa vida possam estar em sincronia. E assim a gente possa passar a deixar de viver histórias infelizes, que é isso que são os problemas, histórias infelizes, capítulos infelizes da nossa história, arcos infelizes da nossa história, e transformar em histórias felizes. O nosso problema, o problema do personagem e de todos os outros, é que nós vivemos de forma inconsciente. Nós vivemos de forma automática. E quando a gente cai a ficha, aí que a gente desperta de que, na realidade, nós, infelizmente, em um dado momento da nossa vida, colocamos o piloto automático. E se tivéssemos colocado
no manual, saído do automático, colocado no manual, nós viveríamos muito mais felizes do que vivemos atualmente. E nesse ponto eu agradeço muito a autociência e agradeço também ao Ferrari por ter essa oportunidade de poder enxergar dessa forma, aos poucos. Essa é a minha análise e boa noite a todos. Obrigado. Valeu, Rafael. Valeu a sua análise, valeu o compartilhamento. Você está sempre trazendo aí outros elementos da cultura pop, né? Bem legal. A Andressa tinha levantado a mão. Eu vou seguir aqui. Pronto, Andressa, está liberado. Boa noite, Ferrari. Boa noite. Sensacional. Sensacional. Amei o filme. Terminei de assistir agora há pouco. E me identifiquei muito. Não quero ligar a câmera, não. E então, eu me identifiquei mais, né? Fazendo uma analogia da minha vida, o que aconteceu comigo, tudo está acontecendo na minha vida, né? Desde que eu entrei na oficina, que está ocorrendo, como eu estou vendo diferente, todo dia eu vou trabalhar e está tudo diferente. Só que as pessoas são as mesmas, o meu local de trabalho é o mesmo, e cada dia é uma novidade. Fantástico. E ele teve essa virada de chave, né? Ele deu essa virada de chave. E teve um momento que a moça, né? Aquela moça que gostava dele, ela falou que ele era muito versátil, porque ele começava a entender tudo, ele sabia tudo. Aí teve um momento no baile, e aí ela falou que ele era muito versátil. Ela falou, nossa, como você é versátil. Aí tem um momento no baile que ele se assume mesmo como Deus, que ele fala, e eu vi naquele momento que ele era onipresença, onipotência e onisciência. Naquele momento que aí ela fala, nossa, ela olha para ele assim, né, e fala, nossa, que demais. Aí ele olha para ela e fala, eu sou versátil. Realmente, eu sou muito versátil. Então eu achei essa parte muito interessante, que tudo que ele passou, ele se tornou um sábio. Eu vi nele a figura de um grande sábio. É isso que me chamou a atenção. Ele era onisciência, onipresença e onipotência. Ele já sabia de tudo que ia acontecer, como é que era. No momento que ele esculpe o rosto dela também, né? Que ele mostra sensacional, ela olha assim. Aí ele fala, eu sei todos os detalhes do seu rosto. Achei muito bonito, sabe? Ele tinha uma percepção, uma delicadeza, uma sensibilidade. Então, ele adquiriu tudo isso. Então, eu vi muito forte isso, a onisciência, a onipotência e a onipresença. Ele se tornou um sábio. Essa parte que me chamou a atenção no filme. É isso. Legal, Andressa. Valeu. Valeu o compartilhamento da sua análise. Mais alguém quer compartilhar a análise do filme? Só levantar a mãozinha. Levanta a mãozinha, por favor. Olha a mãozinha, por favor. Aí. Cid. Vai lá, Cid. Está liberado o seu microfone. Pode me escutar, Ferrari? Posso, estou escutando. Não quer aparecer aí também, não? Eu não estou aparecendo, não? Agora tá. Ok. Ô, Ferrari, pois é. Quando eu assisti esse filme, a primeira vez que eu assisti, eu estava fazendo um retiro do Curso em Milagres. E o David Hoffmaster foi o mestre que guiou a gente através do entendimento desse filme. E esse filme, assim, ele pode ser visto por muitas religiões, né? Ele, assim, traz muitos detalhes de tudo que budismo, cristianismo são. Você pode interpretar eles de muitas maneiras, né? Então, assim, eu já tinha essa interpretação do Curso em Milagres a respeito desse filme. E, obviamente, né, e assisti há muito tempo atrás. E assistindo ele dessa vez, me relembrou como esse filme é cômico. Ele realmente é espetacular. E eu tenho meu filho, outro dia eu estava conversando com ele, e ele está com 30 anos. E quando esse filme foi feito, ele estava com simplesmente 2 anos de idade. Aí eu fui comentar com ele, have you ever seen Groundhog Day? Aí ele falou assim, claro! Eu falei assim, como assim, claro? Você era tão novo quando esse filme saiu. Aí ele olhou para mim e falou assim, mãe, mas Groundhog Day, isso é classic. Tipo assim, é um filme clássico que não tem como perder. Não importa quantos anos se passarem, né?
gente ainda pela frente, né? Mas, anyway, interessante que mesmo com a pescoço, tá dando para me ver ainda? Ferrari? Tá dando para te ver? Ferrari? Sim. Tem um pouquinho de interferência aí, você tá. É que eu tô. Ok. Vou continuar. Continua então? Continua, conclui a sua ideia. Ok. E o que eu vejo, né, pelo curso em milagres e também hoje, olhando pelos olhos da oficina, né, eu lembro que quando eu larguei o Brasil com 21 anos, eu larguei o Brasil na maior felicidade do mundo, pensando, nossa, eu estou largando toda a minha bagagem para trás e vou começar uma vida nova. Não vai ter mais problema na minha vida. Little did I know que eu também estava trazendo toda a bagagem da minha vida comigo, né? Então, é aquela ilusão de achar que a gente mudando de estado, mudando de país, a gente está criando uma coisa nova, sem notar que o que a gente está fazendo é recriando as mesmas coisas, os mesmos mau hábitos ou as mesmas crenças equivocadas, se mostrando de maneiras diferentes. Então, quando eu estava assistindo esse filme e com os dois, tanto com seus olhos quanto com o David Hoffmaster em Curso em Milagres, eu notei que o elemento principal de todos vocês dois foi que se você quiser fazer mudanças na sua vida, você tem que voltar, no seu caso, para o EGO, né? E no caso do David, para sua mente, que é onde o único lugar que a correção dos erros podem ser feitos. E muitas vezes no filme a gente vê o Phil cussing, né? Xingando o sofrimento, né? Sendo que o sofrimento é a única maneira de nos mostrar se a gente está de acordo ou desacordo com o nosso objetivo, né? Com o nosso viver bem. E não tanto com a felicidade, mas viver bem com qualquer situação que se apresenta. O Phil, quando ele foi para fazer essa reportagem, ele era mesmo muito egóico, muito, né? Ele era só pensando nele, e ele não pensava nas consequências dos acontecimentos e dos atos dele, né? E a reflexão que isso fazia para os outros. Então, mas ao mesmo tempo que ele era essa pessoa super egoísta, ele era muito infeliz, né? Então, quer dizer, já tinha uma dissatisfação até pela maneira como ele agia com os outros e até mesmo com ele mesmo, né? Então, o que mostra é que realmente esse viver um dia após o outro e sendo o mesmo dia são as nossas insatisfações, talvez com uma relação que já não nos representa ou um serviço que já não mais representa o que a gente quer fazer. Esses desacordos em nossas vidas, essas crenças errôneas, esses maus hábitos, se a gente não botar o microscópio, né, para enxergar onde está o meu erro de percepção, não tem como mudar a minha realidade. Ela vai simplesmente ser a repetição, um dia após o outro, da mesma coisa. Então, deixa a gente muito consciente, tanto você quanto David Hoffmaster, que só mudança de consciência faz mudança na sua realidade. Se você quiser viver bem, você vai ter que tirar o tempo para se analisar, para se estudar. Não, as coisas não acontecem miraculously, né? Não é um milagre, mesmo porque o curso fala, né, é um curso em milagres, mas milagres só acontecem quando a percepção da mente muda. Sem essa mudança de percepção, sem essa mudança das crenças errôneas, é impossível viver bem. É impossível estar de acordo com você mesmo, sempre olhando para o seu bom, bem, calibero. A insatisfação vai te mostrar, vai te levar aonde você ainda está equivocado. Em vez de curse e xingar o sofrimento,
né? Abraça o sofrimento, faz dele a sua lição. Você tem esse ditado que diz: a história tem uma história para te contar. Então, abraça a história que a história tem para te contar. Porque qualquer mudança é só através de escutar e trabalhar nesse sofrimento. E aprender com ele e criar realidades em acordo com você mesmo. Era o que eu queria compartilhar. Valeu o compartilhamento. E aí o seu cenário depois, né? O vento aí, a árvore balançando, o seu cabelo junto. Ficou muito bacana. Thank you, Ferrari. Quem mais quer compartilhar sua análise? Assistiu o filme e falou: ops, quero aqui compartilhar. O William! William. E aí sim. Liberado, William. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Bom, o filme realmente é muito interessante. O diretor fez umas amarrações muito legais. Primeiro que ele mostra a repetição que é o tempo, né? Que o tempo é uma coisa cíclica, que ela acontece repetidamente, infinitamente, né? E ele fez uma amarração em cima disso, que assim, ele deixou bem claro ali no filme que o tempo passa de um jeito na cidade grande e o tempo passa de outro jeito na cidade do interior, na cidade pequena, né? Que na cidade pequena é onde a monotonia acontece, né? Então tudo transcorre no interior, porque para dar a sensação, né, a maior sensação que as coisas são monótonas, que são repetidas, né? E no interior, numa cidade de 6 mil habitantes, até frisa lá no começo, que a cidade tem só 6 mil habitantes, e tudo transcorre ali. Então, essa amarração eu achei legal, porque aumenta aquela sensação de monotonia, de vida passando mais devagar, né? E enquanto em Pittsburgh, que é de onde eles vinham, era uma agitação só, né? Ficou bem claro, todo mundo queria ir para Pittsburgh, lá na cidadezinha. E então o tempo ficou dividido assim, no meu entendimento, num tempo que corre de um jeito na cidade grande e corre mais lentamente no interior, né? Ajudando a aumentar a característica, né, que ele queria passar da repetição, do monótono, né? Levando o fio à exaustão, né? Porque a repetição ela acontecia todo dia e ele continuava o mesmo, ele não mudava também, o tempo é cíclico e o comportamento dele também estava repetitivo. Então, todo dia ele acordava do mesmo jeito, e o tempo repetia também. Então, ficou marcado isso aí. E no momento que ele resolve mudar o comportamento dele, o tempo continua sendo o mesmo. Só que o comportamento dele mudou. Ele chegou na conclusão que ele... já que o tempo não muda, é sempre cíclico, é sempre repetitivo, ele tinha que mudar, né? Então ele levanta e naquele dia para frente ele passa a ter um comportamento diferente. E aí ele acorda, a repetição acontece, mas ele não é mais um cara que está repetindo o comportamento dele está diferente. Então o tempo é repetitivo, sempre vai ser o passado, as horas, os meses, os dias, isso sempre vai acontecer repetido, mas a gente pode agir diferente. E aí fazer a diferença, já que o tempo é uma coisa repetitiva. E aí, no final, quando ele muda de atitude, as coisas começam a mudar para ele, né? De acordo com o comportamento dele, ele começa a sentir felicidade. Ou seja, ele começa a agir de acordo com o que ele realmente desejava internamente, né? E aí as coisas começam a fluir e ele começa a sentir felicidade, porque até metade do filme ele é um cara infeliz. É um cara que não tem empatia, não tem autoestima, ele mesmo é desgostoso com ele, né? E com as outras pessoas. E metade do filme para frente ele começa a mudar de atitude, o tempo continua o mesmo, porém a atitude dele fez diferença e ele chegou numa exaustão, né? Ele não tinha outra saída. Ou ele mudava o comportamento, porque o tempo ia continuar sendo o mesmo, repetindo. E ele enxergou isso, e aí mudou, né? Que é o que você falou aquela vez, galera. O cara
tá na escola e o tempo está correndo, o tempo vai ser sempre o mesmo. O cara tem que acordar para passar de ano, senão vai ficar repetindo a mesma história, tempo após o tempo, né? Não vai conseguir sair daquilo. Então, essa marcação aí no filme foi muito legal. Então, da metade para frente, ele muda o comportamento dele, sendo que o tempo é o mesmo. E aí a vida dele começa a ter mais sentido, ele começa a sentir felicidade, indicando, né, que ele está no caminho certo. E no final, vamos dizer assim, um diploma para ele, né, que passou na escola, é que quando ele olha pela janela, não é mais o dia da marmota. É um outro dia. Ou seja, ele superou aquela fase da repetição. Né? Então, é como se fosse o diploma, ele passou na escola, passou de ano. A vida dele, daquele ponto para frente, é diferente. E foi isso que eu vi no filme, eu gostei bastante. Né? O Bill Murray, ele é incrível mesmo. É um cara que foi feito para comédia mesmo, né? É muito engraçado. E é isso que eu senti do filme e gostei. Bom demais, William. Valeu. Então deu certo. Você baixou e rodou aí. Foi, perfeito. Igual quiabo. Desceu facinho. Beleza. É bom que eu vou entendendo também como é que funciona bem. O MP4 funciona melhor para as pessoas. E quando dá para colocar no Google Drive também facilita. Bom demais, William. Valeu o compartilhamento. O Jorge, eu vou estar querendo falar. Vou abrir para ele aqui. Pronto, Jorge. Ai, peraí, quer dizer, cliquei errado. Pronto, Jorge, está liberado. Oi, teve uma coisa que eu esqueci de falar, que eu achei bem legal, que é o garçom. Eu acho que ele passou despercebido, né, por alguns. A Andressa falou de sabedoria, não, o garçom ali era o verdadeiro sábio, né? Ele ficava só observando, aí quando ele via ali o cara jogando um charme e tal, aí ele fazia assim com a cabeça. Tipo, cara, tô cansado de ver isso, sempre a mesma historinha, sempre, né, o mesmo chaveco. E aí ele tem outras cenas que ele faz a mesma coisa, né? Aparece ele olhando assim, fazendo assim com a cabeça. Ou seja, aquele ali sim tá vivendo também um dia de marmota, quando ele sabe que as histórias ali no balcão são sempre as mesmas. Achei muito engraçado isso. Não é o garçom, é o bartender, né? Aquele que fica quando eles vão pedir. Isso. Desculpa, isso. É bartender. Isso aí, bem observado, Jorge. Bom demais. Alguém mais quer compartilhar sua análise? Assisti o filme, quero compartilhar o que eu pensei, minha análise. Só subir aí e levantar a mão. Não? Ainda bem que tem um time aqui de colaboradores da marmota, né? Toda terça se repete, né? Ainda bem que esse dia da marmota acontece sempre. Então vou eu agora falar. Eu vou compartilhar uma história factual que aconteceu na minha vida, na experiência, que tem a ver com a minha análise aqui. Teve uma época, faz muito tempo atrás, né, eu era jovem, que eu trabalhava de motoqueiro, eu era motoboy. Vou contextualizar para vocês entenderem. Eu morava em São Paulo, né? Eu trabalhava de motoqueiro e era um motoqueiro de copiadora. Não sei se vocês já viram os motoqueiros, hoje em dia eu acho que não existe mais, mas antigamente tinha. Ficava um canudo de PVC grudado na moto, assim. Às vezes tinha até dos dois lados, assim. Parecia que era um escapamento turbinado. Então, os motoqueiros andavam com aqueles canudos de PVC. Aquele canudo ali era para colocar os projetos de engenharia que eram feitos no papel vegetal. E aí, os engenheiros enrolavam esses projetos de papel vegetal, os motoqueiros iam lá, pegavam, levavam para a copiadora, e a copiadora colocava esse papel vegetal numa máquina lá, que tirava uma espécie de xerox, é uma máquina heliográfica. Coloca o papel vegetal ali, aí tem um papel ali, tipo papel sulfite, e aí aquela cópia do papel vegetal vai para o papel sulfite, é uma cópia heliográfica.
O papel vegetal não pode dobrar, mas a cópia oleográfica pode. Então, é por isso que fazia esse processo. Aí, o que o motoqueiro fazia? Ele pegava o original no papel vegetal, fazia a cópia oleográfica, dobrava e levava para os prédios, para as obras que estavam acontecendo. Esse era o meu serviço. Pegar o papel vegetal nas firmas de engenharia, fazer a cópia e depois levar para as obras que estavam fazendo. Mas acontece que quando era uma obra da prefeitura, que às vezes era obra da prefeitura, então não poderia simplesmente fazer a cópia. Quando era uma obra da prefeitura, a gente tinha que levar a cópia oleográfica no cartório. E todo dia tinha cópia da prefeitura, né? Então a gente tinha que ir lá, pegava, fazia e pegava essas cópias oleográficas para o cartório, para os caras lá do cartório, sei lá, autorizar, né? Espera aí. What is happening? Siga. Os caras do cartório autorizar. Tem alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo fazer. Peraí. Aqui. Beleza. Então, levava lá para os caras do cartório autorizar. Autorizar não, autenticar. Acho que era isso. Batia um carimbo lá e aí a coisa ficava legal, aí levava o projeto para a obra. Muito bem, aí todo dia tinha que ir lá nesse cartório, e a gente chegava lá no cartório e a gente queria fazer aquilo rápido, né? Porque todo dia era a mesma rotina. O dia da marmota, ele está tratando muito da questão da rotina. Todo dia era a mesma rotina, entrar lá, carimbar, tinha uma fila, né? Que assim, tinha o guichê, que era para os motoqueiros fazerem isso, eles até destinaram um lugar no cartório para os motoqueiros ir, porque era todo dia um monte de motoqueiro lá fazendo isso. E aí tinha um banquinho assim, para os motoqueiros sentar, e a gente chegava lá, sentava, ficava esperando a nossa vez, ia lá, atendia e saía fora. Então você chegava lá no cartório, e os caras estavam, todos os motoqueiros, ninguém nem tirava o capacete. Você já deve ter visto, tem motoqueiro que não tem nem saco de tirar o capacete, porque vai tirar, aí vai ter que pôr de novo, já fica logo. Então o pessoal entrava naquele cartório, tudo de capacete. Era engraçado, porque pareciam uns astronautas, né, meu? Porque tinha dia que estava chovendo, e aí ainda entrava com aquela roupa de chuva, né? Aquela capa de chuva e o capacete, e aquelas botas de 7 léguas, aquelas botas de borracha, pareciam uns astronautas, né, meu? Aí você viu os astronautas entrando assim, aí subia uma escada, porque era no andar de cima, aí eles chegavam lá, se jogavam assim, né, no banquinho e ficava lá assim, jogado, esperando o tempo passar. Chegar a vez deles. E eu fazia a mesma coisa, eu chegava lá, né, queria que fosse o mais rápido possível, né? Então tinha essa situação da gente motoqueiro chegando lá para fazer isso e a gente ficava lá, e quanto mais a fila demorava, era aquele saco, né? Todo mundo que fica em fila é isso, você fica lá na fila, você fica, ai que saco, acaba logo, acaba logo, acaba logo. E a gente ia lá muitas vezes por dia, então a sensação que eu tinha, e todo mundo tinha ali, é que o tempo corria devagar, era muito lento, demorava para passar. Cada minuto demorava 30 minutos. Por quê? Porque a gente tinha pressa que o dia acabasse. A gente queria que o dia acabasse, que aquela situação acabasse, a gente queria que o dia corresse rápido. Porque a gente não estava fazendo uma coisa deliciosa, a gente não estava ali querendo fazer uma coisa... a gente não estava fazendo uma coisa que a gente adorava. A gente estava fazendo uma coisa que precisava ser feita, que a gente fazia para ganhar a grana, para pagar as contas. Todo mundo estava trabalhando para receber o dinheiro. Eu nem tanto, porque assim, do ambiente dos motoboys,
eu não era tão motoboy assim. Eu fui trabalhar de motoboy porque eu saí de um emprego que eu tinha antes, e como eu precisava de uma fonte de renda e tal, eu fui trabalhar de motoboy. Então, eu trabalhava, mas não tão bitolado assim que nem os caras, né? Não tão com essa visão assim de que tem que trabalhar, não sei o que, de fazer as coisas acontecer rápido. Eu ainda conseguia olhar para a coisa acontecendo. Assim. Não estava tão preso naquela rotina. Eu ficava olhando, ficava assim, até porque eu tenho essa característica de observador, então eu ficava observando tudo assim. Não ficava só preso ali na rotina da coisa. Era isso que eu estava querendo dizer. Mas ainda assim também, né? E o que acontece é que muitas vezes que eu estava sentado lá nesse banco, do banco dos astronautas, estava lá sentado no banco dos astronautas, esperando passar logo aquele negócio também, igual todos os motoqueiros. Chegava um povo feliz, sorrindo, porque a cara dos motoqueiros era tudo entediado, bodeado, chateado, alguns até com raiva e tal. Anda logo essa fila, essa merda, essa fila. E de repente chegava um povo ali, que também no andar chegava e ia para o andar de cima também, que eles chegavam era outro astral, outra áurea, outra cara, outro posicionamento na vida. Eles chegavam felizes, alegre, radiante. E eles chegavam ali como que quem quisesse que aquele dia não acabasse nunca, que era o oposto da gente. A gente queria que aquele dia acabasse o mais rápido possível. Mais um dia de trabalho miserável. Naquela fila desgraçada de carimbar as plantas, né? Os projetos lá, as cópias heliográficas. E esse povo não, ele chegava assim, feliz, quase que flutuando. E era ali no mesmo andar. E eu olhava para aquele povo assim, e falava, nossa, o que está acontecendo aí? Aí eles entravam assim e iam para uma salinha, né? Que era ali perto. E o que estava acontecendo nessa salinha? Estava acontecendo um casamento. Então, essas pessoas chegavam flutuando porque era o dia do casamento delas. E para a gente, era só mais um dia que a gente queria que acabasse. E para essas pessoas, era o dia. Não era mais um dia, era o dia. Que elas queriam que não acabasse nunca. Esse é o dia da marmota, né? E é isso que acontece no filme. No começo, o cara quer que o dia não acabe nunca, que o dia acabe rápido, acaba logo isso aqui, ele quer acabar com o dia da marmota. Por quê? Porque é maçante, porque não tem graça, porque não tem nada a ver com ele, porque ele não está aproveitando, porque ele não quer ser repórter do tempo, enfim, ele não quer estar naquela cidadezinha e tal e tal. Só que ele vai mudando, ele vai mudando, que ele vai ter que viver aquele dia mesmo. Aí ele vai mudando isso, ele vai começando a usar o dia para fazer as coisas que ele gosta. Fazer coisas que realmente dá prazer para ele, que faz ele feliz. E aí, no fim, ele já quer que o dia não acabe. Ele quer ficar no dia da marmota para sempre. Quando é o dia que é aquele dia mais legal, né? Que ele faz tudo que ele quer e aproveita, e ele, a menina que ele curte, se entrosa, eles têm um relacionamento. Aí ele quis, no começo, que o dia não acabasse o mais rápido possível, ele queria sair dali. E, por fim, ele queria que não acabasse nunca. Esse conceito, não sei quem foi o primeiro a falar dele, foi o Nietzsche, mas o Nietzsche fala muito. É o eterno retorno. E provavelmente o cara que escreveu o filme se baseou nisso aí, nesse conceito que Nietzsche tem do eterno retorno, e ele propõe assim, né, esse exercício imaginário na filosofia dele.
Imagine que você vai viver o mesmo dia de novo, eternamente. Imagina isso. Isso para você é uma tortura ou é uma bênção? Você vai repetir o mesmo dia. Isso é um inferno ou é o paraíso? Para os motoboys lá seria um inferno. Para o povo que está casando seria o paraíso. Por que o Nietzsche propõe isso? É assim, para você entender se você realmente está fazendo o que você quer. Porque se você está vivendo um dia onde você está fazendo o que você não quer, e esse dia se repetir, vai ser um inferno. E se você está vivendo um dia que você está fazendo o que você quer, e esse dia se repetir, vai ser o paraíso. Então, o que o tic-tac tem a ver com isso? Se você vivendo o dia que você quer, você vivendo em autorrealização. A história feliz. Você está produzindo história feliz. Então, você quer mais é que continue. Que não acabe nunca. E você vivendo o dia que você não quer, você vivendo em autonegação, porque você não está fazendo o que você quer. Então, é uma história infeliz. Você quer que acabe o mais rápido possível. Né? E aí entra na coisa que vocês observaram, a Cid observou, outras pessoas observaram. Se você pode viver o dia que você quer, por que você não faz isso? O Jorge observou também, né? O cara falou, você vai viver o mesmo dia sempre. O que você acha disso? O que você faria? Aí o cara falou, minha vida é isso. E a vida dele era infeliz, né? Porque ele não gostava da rotina, ele falou com pesar disso. Ele falou, é a minha vida, que delícia, eu quero viver ela para sempre. E a gente pode expandir isso para a sua história inteira, né? Não um dia só. Imagina que você vai viver essa vida que você está vivendo de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Para você, isso é o inferno? Seria um inferno? Ou seria o paraíso? Essa vida que você está vivendo aí, exatamente essa. Você vai vivê-la de novo, e de novo, e de novo. Isso para você seria o inferno ou seria o paraíso? Seria sensacional, uma bênção, ou seria tragédia, horrível? Se for o paraíso, é sinal que você está vivendo em autorrealização. Você tá aproveitando sua vida. Você está vivendo bem, você está vivendo de acordo com a sua vontade. O tique está igual ao tac. Se para você a ideia de viver essa vida que você está vivendo aí de novo, é um inferno, é sinal que você está em autonegação. Você não está vivendo, o tique não está de acordo com o tac, está desintonizado. Mas eu quero viver uma vida, uma história feliz. Por que eu não consigo? Aí é o que foi observado aí pela Cid. É porque o hábito, você criou um hábito e o hábito faz você viver uma vida que você não quer viver. Então, precisa ir lá no hábito e estudar o hábito. Então, está aí um pedaço da minha reflexão sobre o Dia da Marmota. Ele está tratando do eterno retorno, né, da coisa de você repetir, para você se perguntar. E você deve se perguntar, não só em relação a um dia, mas sua vida inteira, uma semana inteira. Imagina. E aí tem a questão da aprendizagem também. Porque se você está vivendo uma vida que você não quer, no mínimo usa isso para aprender o que você quer. Essa vida, viver essa vida de novo, eu não quero. Beleza, se isso para você, repetir isso aqui, é um inferno, é por sinal que você quer outra coisa. Às vezes o oposto disso ou outra coisa. Então, que pelo menos esse mal viver que você está experimentando, essa história infeliz que você está experimentando, te desperte para que você não queira ficar ali, para que você entenda o que está fazendo você ficar, para você encontrar e mudar e viver a vida que você quer.
né? Mudar o seu arbítrio para começar a produzir a sua história feliz, viver a vida que você quer. Então, quando essa ideia de você viver aquilo de novo, de novo, de novo, ela é muito útil para você refletir sobre as suas opções. Sobre as que você já fez e sobre as que você vier a fazer. Quando você passa por uma situação, aí você pode pensar, imagine que eu tivesse que viver essa situação eternamente, de novo, de novo, de novo, de novo. Eu faria a mesma coisa? Se a resposta for sim, é porque a forma como você agiu naquela situação está de acordo com você. Você fez uma opção de autorrealização. Se a resposta for não, é porque aquela ação que você fez não está de acordo com você, não é de autorrealização. Então, quando você faz essa reflexão, você faz essa pergunta, isso te ilumina sobre se é uma opção boa para você ou não. Pega uma situação qualquer da sua vida. Sei lá, pega uma vez que você mentiu, por exemplo. Aí se pergunta, eu quero viver essa situação que eu fui mentiroso de novo, de novo, de novo, eternamente? Provavelmente sua resposta vai ser não. Por quê? Porque, não, o que essa resposta está te dizendo? Que na próxima vez que isso acontecer, não faz a mesma coisa que você fez lá. Porque você não quer viver esse dia da marmota eternamente. De ter que ficar mentindo, fingindo. Ah, mas eu já fiz, beleza. Mas vai retornar. Porque sempre vem situações não idênticas, mas similares. E que você tem o mesmo padrão de comportamento da mentira. Então pensa, eu quero passar minha vida mentindo eternamente. Se eu tiver que repetir. Não, eu quero falar o que eu penso e sinto, de fato. Não quero ficar escondendo o que eu penso, eu quero ser sincero, não quero... Então, quando vier a situação de novo, aí você aproveita, porque é a repetição, o eterno retorno, está retornando. Mas não é exatamente a mesma situação, só mudou o cenário, a situação é a mesma. Você vai assistir filme de romance, muda o cenário, muda o nome da princesa e do príncipe, mas é a mesma história. Isso é com a gente também. Toda hora a mesma história está se repetindo, num cenário diferente. Mas é a mesma história. E a gente repete o mesmo padrão de comportamento que a gente não quer, que a gente acha que é infernal, mas a gente repete. Então, o que acontece? A gente fica construindo nosso próprio inferno. A gente se mantém preso no nosso próprio inferno. A situação vem e a gente faz a mesma opção que mantém a gente preso no inferno. Então, a gente está se mantendo preso naquele inferno. E não tem por que ficar. Porque basta você optar diferente. Né? Tem uma... Às vezes as pessoas têm problema com a morte, né? Elas ficam se preocupadas. Não, eu vou morrer e não sei o quê. E eu costumo dizer assim, o problema... Você deveria ficar preocupado não se você vai morrer. Primeiro porque você vai morrer. Simples, você vai morrer. Agora, o problema não é se morrer. O problema é se não morrer. Vocês entendem o que eu estou falando? O problema é se você não morrer. Porque se você morre, tem uma parte do filme que ele tem um diálogo assim. Também, logo como depois eles saem eles saem do carro, eles saem do bar e eles entram no carro. Aí eles começam a dirigir, aí tem uma fala do Bill Murray com o cara, dizendo assim, então, se amanhã você acordasse, fosse acontecer tudo de novo. Aí ele falava assim, é bom demais, eu não ia ter que lidar com as consequências. Então essa é a ideia da morte. Se você faz uma coisa hoje e morre, acabou o problema, porque você não precisa lidar com as consequências. Então, a morte, nesse sentido, é a solução. Tipo assim, você faz um monte de dívida, né? Você vai lá, gasta o cartão de crédito,
faz um monte de dívida, você vai ter que pagar amanhã, mas não vai ter amanhã. Né? Não vai ter amanhã, é mais ou menos isso que ele fala pro cara. Se não tiver amanhã, aí ele falou, ótimo, se não tiver amanhã, eu não tenho que lidar com as consequências. Então você faz um monte de dívida, bota um monte de coisa no cartão, fala que vai pagar, briga com não sei quem, a consequência só vem amanhã, mas não tem amanhã. Então pronto, você não tem que lidar com as consequências. Você pode fazer um monte de merda e não tem que lidar com as consequências. Então, a morte é a solução. Agora, e se não morrer? Aí é problema, né? Porque se não morrer, fudeu. Por quê? Porque todas as merdas que você fizer, você vai ter que lidar com as consequências dela. Então, o problema não é se eu morrer é um problema. Não, se eu morrer é a solução. O problema é se você não morrer. Você tem que ficar preocupado. Porque se você não morrer, você está fudido, rapaz. Se você não morrer, você vai ter que lidar com... Se você é eterno, você se fudeu. Se você é eterno, que nem a espiritualidade fala e tal, você tá fudido. Por quê? Porque você não vai morrer nunca. Se você não morrer nunca, você vai ter que eternamente lidar com as merdas que você faz. Você vai sempre ter que enfrentar as consequências. Entende o problema? E se você realmente é uma pessoa que despertou existencialmente, você entende que você é um ser eterno. Então, você está nesse nível do se fudeu. Por quê? Porque você sabe que você não morre, porque você é um ser eterno. Você vai ter que lidar eternamente com as consequências das suas opções. Eternamente, porque você é um ser eterno. Então, você chegou nesse problema. O problema não é que você vai morrer, o problema é que você não vai morrer. E você não vai morrer, então... Cada escolha que você faz é importante. Porque você vai ter que lidar com as consequências das suas escolhas. Então, quando a gente desperta existencialmente, é um problemaço. Eu falo isso. Quem já me conhece, não é a primeira vez que está ouvindo. Né? Quando eu despertei a consciência, existencialmente, falei, fudeu. Né? Porque agora não dá mais para brincar de optar. Eu vou optar qualquer coisa. Não, agora eu tenho que fazer as melhores opções. Porque eu vou pegar as consequências do que eu optar agora. O que eu optar agora, depois eu vou pegar a consequência. E aí a responsabilidade aumenta. Aí você realmente assume a responsabilidade pelas suas opções. Você sabe que você não vai morrer. Então você vai ter que assumir a responsabilidade. Então, essa coisa do eterno, da eternidade, do tempo nunca acabar, de você ser eterno, porque lá ele é eterno. Uma hora ele fala, eu sou Deus, eu não morro nunca. Né? Eu sou Deus, não morro nunca, eu sou eterno. É o Deus eu lá. Então, a gente descobre que e tem uma hora que ele tenta, né? Ele tenta morrer, ele não consegue. Aí ele fala, não tem jeito. Aí ele chega nesse ponto. Esse é um ponto que a gente tem que chegar. Cada um da gente tem que chegar. É um despertar existencial. Existencial. Você entender que não tem jeito. Eu vou falar devagarzinho para vocês entenderem. Essa consciência precisa chegar para cada um da gente. Você está condenado a viver eternamente. O dia que você tomar essa consciência, você vai virar o jogo. E o cara no filme, ele toma essa consciência. Você precisa entender isso. Você precisa entender que não tem para onde fugir. E é horrível, porque você acredita que tem para onde fugir. Mas uma hora, se você despertar existencialmente, você vai entender que não tem para onde fugir. Porque enquanto você acreditar que tem para onde fugir, você vai tentar fugir. Igual o Bill Murray.
no filme, o personagem lá. Ele tentou fugir, tentou ir para lá, tentou ficar só, chama hedonismo, né? Ficar só no prazeroso ali, só comendo um monte de coisa, se encher, fez aquela mesa farta de café da manhã e tal, meio que simbolizando o hedonismo, né? Aí ele ficava comendo pipoca e bebendo uísque, não deixa de ser uma espécie de fuga, né? Ele estava fugindo de fazer o que realmente ele queria, de viver a unicidade dele. Então, enquanto você acreditar que tem para onde fugir, ele tentou fugir, tentando se matar várias vezes, tentou fugir. Enquanto você acreditar que existe uma saída para algum lado que não seja o bem viver, que existe algum jeito de você fugir da sua responsabilidade, fugir de você mesmo. Mesmo que for fugir para a morte, né? Que nem ele tentou. Você não vai assumir a responsabilidade. Você vai usar a sua responsabilidade para tentar fugir dela. É isso que a gente faz. A gente usa a responsabilidade para tentar fugir da responsabilidade. Quando a gente faz isso, a gente está não assumindo a responsabilidade. A gente usa a responsabilidade para não assumir a responsabilidade. Né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu e tal. Não assume, fica esperando a vida, Deus, sei lá o que, fazer por você. Você não assume a responsabilidade. Enquanto você acreditar que dá para fugir, você vai fugir. A hora que você entender que não tem jeito, a hora que cair essa ficha para você, que você entender, não tem jeito. Eu não consigo fugir de mim. Olha só, eu não consigo fugir de mim e isso é eterno. Eu não tenho como... É eterno, não tenho como fugir de mim. Eternamente eu não tenho como fugir de mim. Eu não tenho como fugir de mim hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã e nem nunca. Porque eu sou um ser eterno. Como que eu vou fugir de mim? E quando que eu vou fugir de mim? Que eu vou conseguir? Aí uma hora cai a ficha. Você fala, puta, não tem jeito, velho. Eu sou um ser eterno, eu não tenho como fugir de mim. Eu não tenho como deixar de viver. Eu estou sempre vivendo. Aí, só te sobra uma solução. Já que eu não tenho como deixar de viver, já que é impossível não viver, eu estou condenado a viver eternamente. Então a solução é viver bem. Porque só resta isso. Eu estou condenado a viver. Não tem outro jeito. E aí só tem dois jeitos de viver. Eu posso viver mal ou viver bem. O que eu prefiro? Viver mal ou viver bem? Ficar no dia da marmota do inferno ou no dia da marmota do paraíso? Muito melhor ficar no dia da marmota do paraíso, né? Muito melhor é viver bem. Então aí a gente vai então buscar viver bem. Agora, para viver bem, agora já trazendo para o nosso trabalho aqui de autoconhecimento na oficina, a gente precisa produzir autoconhecimento. Porque senão o hábito vai manter a gente vivendo mal lá. E a gente vai ficar eternamente vivendo mal enquanto a gente não entender qual é o hábito que está fazendo a gente viver mal. Então o caminho para... A gente assume a responsabilidade por viver bem e usa essa responsabilidade para analisar por que a gente não está conseguindo viver bem. Então entra num processo de análise para toda vez que está vivendo mal ir lá observar, entender para poder descobrir o que está acontecendo ali que está impedindo a gente de viver bem e aí começar a viver bem. E o filme Dia da Marmota, O Feitiço do Tempo, ilustra muito bem isso.
cara entendeu, não tem jeito. Eu estou condenado a viver. Eu vou ficar nesse dia da marmota aqui eternamente. Então, eu tenho que aprender. Aí ele começa a usar a experiência para aprender como é que ele faz para viver bem. E aí ele começa a fazer isso, vai mudando as opções dele, porque ele vai aprendendo, descobrindo, e começa a viver bem. E a hora que ele começa a viver bem, ele quer que nunca mais acabe, e nunca mais vai acabar mesmo. Só que ele entrou num dia da marmota do paraíso e saiu do dia da marmota do inferno. É isso aí. Essa é a minha reflexão, a minha colaboração aqui com a relação entre o livro Tic Tac, a produção da História Feliz e o Feitiço do Tempo, Dia da Marmota. Agradeço, então, vou encerrar agora, eu agradeço a todos, os colaboradores, agradeço a colaboração hoje e agradeço vocês estarem firmes aqui no Oficinema para a gente fazer isso acontecer toda terça-feira, o que eu adoro, porque eu adoro assistir filme, adoro as reflexões que os filmes trazem, creio que vocês também, por isso vocês vêm aqui. Então fica super prazeroso a gente fazer isso, porque a gente assiste um filme bacana, faz a reflexão, vem aqui, compartilha um com os outros a análise, é tudo bom nesse processo. É um dia da marmota feliz. Então agradeço a colaboração de quem colaborou hoje, tem colaborado todos os oficinemas. Prossigamos aí, amanhã eu coloco essa gravação lá no site e coloco uma pergunta também para a gente espichar a conversa e a reflexão sobre o que a gente conversou aqui hoje. Semana que vem mais um filme, não sei exatamente qual é, mas será ligado ao livro Livre Clique, então alguma coisa sobre o arbítrio. Bom demais, gente. Vou encerrar aqui agora.